nessa última semana agora, o Movimento Brasil Livre fez o seu segundo ato contra o Banco Master, né? Banco Master esse que já falei bastante aqui no canal, né? Já me dediquei bastante a estar falando sobre todo o desenrolar do que aconteceu, né? Como que foi a operacionalização do esquema, o desenrolar agora que está sendo no âmbito jurídico e político. E pasmem também que tem 3 governadores, se eu não me engano, envolvidos aqui da Bahia envolvido. Olha lá. Aí na Bahia, Cássio, como é que foi aí o esquema? O esquema envolveu até 3 governadores. Vocês conhecem os 3 governadores do PT. E olha lá. Até, se eu não me engano, a gente discutiu isso no MBLD de ontem, que até a esposa de João Roma votou contra a CPI do Banco Master. Por que será, né? Caraca, esse João Roma, se não me engano, ele foi o candidato do PL, ele foi candidato do Bolsonaro aí na Bahia. O Bolsonaro da Bahia. Maravilhoso. Gente, é sobre isso, gente. Montar um grande esquema de corrupção que você consegue juntar tudo. Esquerda, direita, legislativo, executivo, judiciário, crime organizado, igreja evangélica, né? E, inclusive, falando de igreja evangélica, né, a Karen, né, ela é evangélica, né? E assim, Karen, qual que é a sua percepção? Qual que é a percepção do meio evangélico com relação a esse escândalo do Banco Master? Como que você vê? Assim, eu não me sinto apta a falar pelo meio evangélico, né? O que eu percebo é que as pessoas, elas estão anestesiadas. Talvez elas estejam anestesiadas com tudo isso que acontece de corrupção, né? É como se fosse mais um caso e, infelizmente, as pessoas veem aquilo como algo muito distante. Então, elas têm dificuldade em enxergar qual vai ser o impacto que esse escândalo de corrupção, que essa grande roubalheira vai gerar para a sua vida. Gente, todo o dinheiro que é drenado, que é desviado da corrupção, ele vai faltar na escola, vai faltar no posto de saúde, vai faltar no hospital. Então, existe impacto para a nossa vida, né? Se um banco, ele comete uma fraude financeira e existe um lastro, que é o fundo garantidor, ele vai ser pago, né? As pessoas vão ser pagas por meio desse fundo garantidor. Então, alguém vai pagar essa conta, ou seja, todos nós vamos pagar essa merda dessa conta. Então, você vai ter que cada vez mais pagar impostos, né? Só que isso fica diluído, as pessoas parecem que não percebem o que realmente acontece, e cada vez mais a gente é sobrecarregado, só que, infelizmente, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão anestesiadas, que a gente vive, inclusive, numa cultura em que uma grande parcela da nossa população também não vê a hora de se dar bem, infelizmente, né, a gente se depara com esse tipo de coisa. Né? Então, sim. É revoltante. Porque você Inclusive, tem essas igrejas, né? O que você vê no meio evangélico, assim, de certa maneira, as igrejas, você tem assim, um certo receio das igrejas da parede preta, né? Que o pessoal fala que é a igreja da parede preta. Que você vai entrar. Igrejas neopentecostais, resumindo. Não são todos. Não todas. Né? A não ser que foi a igreja de Macedo aí da Record. Cara, eu venho de uma formação familiar da igreja presbiteriana. Então, eu sou cristã da igreja presbiteriana. A gente tem toda aquela formação realmente de ter uma liturgia, de ter a leitura bíblica, preza muito, né, por essa questão, né? E aí você vê as igrejas neopentecostais, elas funcionam de uma maneira diferente. Então, isso, para alguns cristãos, ela já é diferente, ela já algumas palavras, alguns discursos, eles já criam um impacto negativo. Quando você fala cristãos, né, você tem uma diversidade muito grande, então é complicado. A igreja da parede preta, ela já gera uma certa desconfiança de alguma parte dos cristãos. Sim. Em uma das lives, Karen, eu cheguei a comentar sobre isso. Essa questão das igrejas, que assim, eu acho que, na minha opinião, não é nem igreja. É um tigrinho gospel. Isso aí. É isso. É um tigrinho gospel. A pessoa vai lá, perde dinheiro. É simples. Porque você tem um evangelho que é sempre muito triunfalista. Sim. Como se você sempre fosse para ser muito próspero e triunfante. Sim. E não é sobre isso que Jesus falava, né? Então, também, Karen, sobre essa questão de cassino, já foi feito um estudo e descobriram que alguma dessas igrejas, elas despertam a mesma dose de dopamina que cassinos online despertam nas pessoas. Não sei se foi Las Vegas também. Sim, que essas igrejas, elas são inspiradas, né, tanto em balada, tudo que vai gerando estímulo dopaminérgico, por exemplo, luz, música, a voz, o ambiente, tudo é preparado para criar
uma falsa sensação de que a pessoa ali, né, ela está sentindo Deus, ela está se sentindo tranquila, se sentindo acolhida, enquanto, na verdade, ela só está sentindo efeito dopaminérgico só. A dopamina explodindo no cérebro da pessoa. E, inclusive, falando sobre o FGC, essas duas quebras que teve do Banco Master e do Will Bank, as duas juntas já consumiram 45% do FGC já. Então. Ou seja, se acontecer alguma quebra de algum banco um pouco maior... Fudeu tudo. Fudeu, já tem aquele meme. Fudeu de vez. Assim, acabou o dinheiro. Isso aí mas assim, a ilusão do brasileiro é como se não... Sim. As pessoas também acho que não aguentam mais. Sim, puxando esse gancho agora. Ô, Matheus, você percebeu? Que a gente vai estar falando agora sobre... Aqui? A gente está pagando a conta, ó. Não, você percebeu que... Vocês perceberam que esse Banco Master, esse escândalo, parece aquele escândalo do Collor aí que pegou a poupança de todo mundo? Vocês perceberam? Nessa época... Nessa época teve gente que até se suicidou, velho. Sim, é isso que eu ia falar, né? Assim, o prejuízo desse escândalo do Banco Master é tamanho, que não é apenas o fundo garantidor de crédito que está sendo lenhado nisso aí. Eu não sei se você chegou a ver, Karen, mas diversos estados e municípios no Brasil, eles assim, o que aconteceu? Diversos fundos de previdência, eles compraram os títulos podres do Banco Master. Em série. Tanto que você tem uma ideia aqui dos valores aqui, o estado do Rio de Janeiro, claro, né? 970 milhões, Amapá, 400 milhões, Maceió, 97 milhões, São Roque, aqui, interior de São Paulo, 93 milhões, Cajamar, próximo da capital, 87 milhões, Araras, aqui perto. Esses são fundos de pensão? São fundos de previdência de servidor? Sim, são os fundos de previdência dos servidores, onde os gestores desse fundo, assim, mesmo contra os conselhos, inclusive no caso do Rio Previdência, houve diversos alertas para que não fosse comprado os títulos do Banco Master, só que o carinha lá que era presidente do Rio Previdência forçou a mão e fizeram a compra. É uma merda, né, cara? Você vê o tamanho da influência política, você vê o tamanho das entranhas, né? Como você vai... Você arranjou um jeito de captar cada vez mais dinheiro para essa máquina fraudulenta gigante, né? Esse escândalo do Master, ele só foi possível graças à influência e pressão política. Ele só funcionou por causa disso. Agora, qual que é a opinião de vocês, assim, por exemplo... Bem, né? Eu estou dando aqui as impressões que eu tenho de pessoas que eu converso, pessoas do trabalho e tudo mais. Mas o que vocês acham, também, do ponto de vista de vocês? Vocês acham como vocês sentem a população, a repercussão? Vocês acham que vai dar em pizza? O que vocês... Sabe o que vai dar o Banco Master? Na minha visão, vou falar de visão de pensador baiano aqui. Sabe qual vai dar? Vou falar? Vai dar em pizza. Assim como o Collor fez, vai dar em pizza. Pelo menos. Mas eu acredito na missão, acredito em nós. Nós, enquanto sociedade, a gente... Eu não vou falar aqui porque vai sair um tom esquerdista, mas a gente pode revolucionar o jeito da sociedade brasileira. Não sou esquerdista, não, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que revolucionar a sociedade brasileira. Eu não gosto desse tipo de coisa, mas a gente tem que fazer isso, pô. E o MBL, a missão, e até... O MBL e a missão, e até teve alguns nacionalistas e trabalhistas que eu soube lá na manifestação, e até o também foi, estão de parabéns aí, ó. Não se juntaram a comunistas e estão de parabéns. Com certeza. Ô, Cássio, fazendo essa, agora eu dando a minha opinião, e já puxando o gancho com a sua, eu acredito que, por que os escândalos de corrupção, eles sempre viraram pizza na história do Brasil? Por quê? Porque reais, pô. Não dá porque estes escândalos de corrupção, assim, as pessoas elas tendem a ver só a coisa nua e crua, mas elas não fazem a devida reflexão, que é o quê? São as janelas históricas que são abertas por conta desses escândalos de corrupção. Eles abrem uma janela histórica, só que o que acontece? Essas janelas históricas, ao longo da história brasileira, elas nunca conseguiram ser aproveitadas. Por exemplo, no caso do Collor, que você comentou. O Collor caiu. Porra. Sim. Eu até ele, assim, puxando esse caso do Collor, ele caiu ali tudo. Só que teve alguma alteração substancial que mudasse, que o Collor, ele já foi o começo ali do Pacto de 88.
E Ele veja o que começou, aconteceu com o Collor agora, assim, imitando desde o Bolsonaro, começo, já teve a Bolsonaro fala, até o momento. Veja já aí. teve a falha do Collor, tiveram a janela para fazer as mudanças necessárias para que isso, aquilo lá não se repetisse, não fizeram, jogaram a oportunidade fora. Depois E porque veio... você estava numa época de reabertura, ele teoricamente ele seria o primeiro presidente que foi eleito, ele não conseguiu cumprir o seu mandato, né? Eu ia falar para vocês, eu Reabertura estava com uma dia escutando ruim as de todos os músicas anos. que eles estavam cantando na manifestação do Banco Master, né? Falando, o Moraes, como é que é? Explica os milhões da sua mulher. Eu Sim, lembro, vou mostrar aqui, ó, inclusive. só para concluir, eu lembro, apesar de não parecer, não tô brincando, dessa época dos caras pintadas, essa grande mobilização que houve sim, né? Eu era criança, eu lembro de olhar para minha mãe e falar assim, mãe, por que você está colocando esse pano preto na janela? Então todo mundo se mobilizou contra o Collor e foi para as ruas. E eu lembro naquela época a galera cantando, como que era a mulher do Collor, né? Eles falavam, Rosiane Collor? Ou não? Falava o nome dela e falava, sua galinha, foi o PC que pagou suas calcinhas, entendeu? A galera cantava isso na rua. Agora, é uma geração que veio de lá, né, se decepcionou, acreditou que o Pacto de 88 seria realmente algo concreto, que ia mudar o nosso país, isso não aconteceu, e a gente tem que ter realmente a esperança nessa nova geração, tem que abrir um espaço para essa nova geração, para os sonhos dela, a luta, os anseios dela, e isso que me chamou muita atenção, né, o Renan com a bandeira da geração Z, né, que simboliza a bandeira... Isso, então, essa galera, cara, agora é o momento deles, e a gente tem que assim, estar junto e... Assim, só para eu fazer a reflexão aqui rápido, no caso do mensalão, o Fernando Henrique Cardoso, ele teve a oportunidade. A oposição ali, que no caso era liderada pelos tucanos, eles tiveram a oportunidade de fazer o impeachment do Lula em 2005. Não fizeram. Jogaram uma outra janela histórica no lixo. Assim, agora na Lava Jato. Terminou em Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez com essa janela? Acabou com a Lava Jato. Jogou no lixo. Porque todo mundo tem a porra do rabo preso, é a porra do rabo preso nessa merda, entendeu? Enquanto as pessoas não aprenderem a votar, é a porra do rabo preso, sabe? Existia um escândalo de corrupção na época do FHC, que foi a compra de votos para que passasse a reeleição, entende? Então, enquanto você continuar elegendo pessoas fracas e corrompidas, supostamente, para não termos processos, isso, supostamente, você vai ficar sujeito a isso. Você está sujeito a isso, né? Tanto que esse é um mantra do meu canal, cara. Em tudo que você falar e você não puder dar certeza ali, porque você dá certeza, pode gerar algum problema para você, diga. Supostamente, aparentemente. Entendeu? Foda, né? E para concluir, aqui até o passado é incerto. agora, o Banco Master agora vai ser uma outra oportunidade, uma outra janela de oportunidade que nós teremos em mãos para aproveitá-la. Mas é foda, meu amigo, o carnaval tá aí. Presentes, carnaval é pão e circo, resumindo, carnaval é pão e circo. Karen, teve carnaval na época da Lava Jato e ela ainda não tinha se perdido a janela histórica. Mas o que acontece? Na Lava Jato, primeiro, você tinha um juiz de primeira instância que estava ali junto com, né, uma série de procuradores, enfim, por mais que as pessoas tenham críticas, que realmente investigava. Hoje em dia, o que você tem é a imposição de um sigilo sobre toda e qualquer investigação. Então, é difícil você fazer essa comparação. Na Lava Jato, você tinha, assim, o tempo todo, você tinha fatos novos investigados, novas prisões. Então, aquilo causava nas pessoas uma constante indignação, entende? Então, você não está vendo isso no caso do Banco Master. E aí, eu vou dizer assim, a comparação é horrível. Eu ouvi isso de uma pessoa dizendo assim, vocês fizeram uma manifestação com mais de 2.000 pessoas. A Ivete Sangalo reuniu não sei quantos milhões de pessoas, entendeu? Isso não é querendo... Não é compatível, exatamente, querendo comparar uma coisa com a outra, querendo desmerecer, né? Então fica difícil também, se a própria população quer desmerecer, não se engaja, você tem lá um sigilo absurdo sobre toda e qualquer investigação, você tem as pessoas envolvidas investigando e elas não se declaram suspeitas para isso, é um absurdo. Então a gente está simplesmente entorpecido, a grande maioria da população, e quem está gritando lá é a missão, é o MBL, né? E assim, eu acho que a melhor chance, assim, por isso que é a gente que tem que fazer isso, cara. Porque assim, por que eu digo como é janela histórica? Que é um fato. Essa janela ainda, infelizmente, ela é pequena, pela série de motivos que você falou, só que ela pode crescer. Com ela crescendo, pode ser que surja uma oportunidade. Essa oportunidade, assim, Karen, assim, eu não acredito em destino, mas eu acredito que a ordem natural das coisas, elas sempre acabam se
alinhando. Sabe quando os astros se alinham? Eu acho que isso pode acontecer esse ano, mas depende de nós.